fazendo essa semana? Essa semana a gente está nos preparativos para fazer a última festa do Navarro e já fazendo um pouco das reformas do bar. Na verdade a gente já fez uma boa parte, mas a gente está na expectativa mesmo da festa, da última festa do Navarro, que promete. E por que a última festa, chefe? Porque a gente está encerrando então o estúdio, né, esse ciclo já de 12 anos de Estúdio Navarro. E a gente já tinha por hábito fazer festas com uma periodicidade tipo a cada 2 meses, cada mês a gente fazia uma festinha. E então a gente pensou que não podia deixar de comemorar, né, essa nova fase e também de dar esse adeuzinho pro seu Navarro, fazendo uma festa bombástica. Mas vale a pena dar um adeus para essa época? Eu acredito que pelo tudo que foi feito, tudo que foi construído vale, assim. De tu olhar pra trás e ter aquele sentimento de dever cumprido, sabe? Isso eu consigo ter, né? Que dever que tu cumpriu, Thiago? Eu acho que pela música da cidade, né? Porque eu fiz o estúdio numa fase que a gente não tinha muito estúdio na cidade. E o intuito era ter um estúdio de alto nível para as pessoas poderem desempenhar o seu maior potencial, assim. E a gente tinha uma estrutura que unia o músico para pegar e botar essa arte para fora e botar o seu talento, a técnica para fora, mas também os amigos. Era um ambiente agradável para os amigos virem juntos, né? E antigamente, que nem a gente conversava pouco, tinha jogos aqui, a gente tinha uma mesa de sinuca, tinha um videogame, né? O pessoal podia curtir outros momentos que não fosse só a música, né? E a ideia do Navarro foi tua? A ideia do Navarro era, na verdade eu sempre tinha uma sala de ensaio aqui na minha casa, esse prédio todo é a minha casa. E eu sempre tive, desde pequeno, desde os 14 anos eu comecei a tocar e tinha um muquifo que a gente chamava, que é um local onde a gente tinha um espaço para ensaiar. E depois foi aumentando esse espaço, foi expandindo pela casa, aumentando e tal, com as outras bandas que eu tive. Mas aí depois chegou uma época que eu disse, pô, agora eu acho que eu quero ter um estúdio, quero trabalhar com isso e vou fazer na minha casa para não pagar aluguel. Sabe? Tu tinha esse interesse de ter bandas ou tu foi convidada a ter bandas e trazer pra cá? Eu sempre, desde criança, mesmo quando eu não tocava, na verdade sim, o meu relacionamento com a música ele começou muito cedo, né? Já lá com 8 anos de idade, talvez, através do nativismo do meu pai. Meu pai toca acordeon, né? E era patrão de CTG, de piquete, então desde moleque eu gostava do nativismo. Até uns 13 anos de idade eu só ouvia nativismo. Monarca, Serranos, né? Enfim, tudo. E aí com 14 anos eu comecei a virar metaleiro, assim, foi um pulo bem radical, inclusive, assim, do Galdério pro metal. Eu tinha um colega que estudava comigo, depois tocou comigo numa banda que a gente tinha chamada Slaker, que era o Alessandro, que a gente chamava de Negão, né? Que era um parceiraço, assim, que ele já gostava demais de metal. E as minhas irmãs tinham muitos vinis de metal, assim, de rock, tipo do Red, do Iron, do Black Sabbath, do Metallica, e ali eu já comecei, tipo, sair do Galdério e comecei a pegar os vinis delas e ouvir, assim, eu já virei metaleiro, desde moleque. Aos 14 anos você estava cantando, tocava música? Daí eu tocava baixo. Tinha um baixo que era terrível, do meu pai, assim, ele atacou um cara na rua e comprou um baixo. Falou, o que é isso aí? O cara, isso é um baixo, pá, tu não quer vender? Ele disse, não sei, daí... meu filho quer tocar baixo, pá, né? Tem interesse, eu já tinha comentado, daí comprou um baixo que não dava pra tocar, assim. Com a maioria dos instrumentos que a gente tinha na época, eles eram, tipo, causava lesões, assim, os instrumentos. Hoje em dia tem instrumento ruim que é praticável, né? Na nossa época não, o instrumento ruim não dava pra tocar, assim, era terrível. E aí quando tu ganhou o baixo, tu quis ficar com o baixo? Daí a gente reformou ele. Primeira coisa eu pensei, fui na chapeação, um amigo da família tinha uma chapeação, ele pintou. Aí comprei peças russas que tinha na época em Canoas mesmo pra vender. É bem o centro, assim. E aí a gente dava um pulinho ali, comprava uma peça e fui montando aos poucos o baixo. Daí já antes de completar 15 anos a gente já tinha uma banda de metal formada. Quem era? Era a Slaker daí que a gente tocava. Tinha também o Everton Acosta, que é guitarrista da Strout hoje, que era o guitarrista da época. Nós começamos um trio, assim, eu, o Everton e o Negão, né, o Alessandro. Daí depois a gente foi agregando pessoas e vocalistas, enfim, aí a banda... E essas influências sempre ela muda de gênero? Até hoje, tu diz? Eu continuo tendo influência de banda de metal, assim, apesar de eu ouvir pouco, assim, hoje em dia. Essa banda acabou? Menos, né? Essa banda acabou. Essa banda já acabou faz muitos anos, assim, durou uns 6 anos, mas já faz umas décadas que acabou. Tu já era o Chala, isso? Não, o Chala eu virei lá em 2002 pra 2003, talvez, por aí, eu acho. Por que o Chala? Porque daí eu era, daí depois que eu parei de trabalhar digamos assim, no serviço normal, do dia a dia, né, bater cartão e tal, eu reencontrei um amigo meu que me convidou para tocar na banda dele, e esse amigo era Hold, o Miranda, do Papai José. Aí eu toquei no Papai José durante 6 anos também com ele, e aí ele me influenciou a ser Hold, porque disse, cara, tu curte e tal, né, as bandas precisam, e eu já era formado em técnico em turismo, então eu adorava viajar.
e também já era formado em técnica eletrônica. Então tu tinha um estúdio aqui onde tu fazia as bandas e fazia o teu serviço de bater cartão com turismo? Sim, sim. Turismo, se não tipo com eletrônica, horário comercial, turismo nos horários mais de viajar, assim, feriados e nos horários menos comerciais, né, digamos assim. E aí depois, quando a gente se reencontrou, eu juntei as duas coisas. Eu acho que a eletrônica e o turismo virei hold, foi bem automático, assim. E aí comecei a cair na estrada e trabalhar com bandas. Eu trabalhei com a comunidade ninjitsu e foi bem na época que eles estavam na época de falar a palavra chalaça e tal, né? Que foi um termo que surgiu lá no estúdio Bafo de Bira, lá do Rafael Malenotti. E lá eles começaram com a história da chalaça. Então assim, como eu era o Cássio, o pessoal me chamava de chalaço. Daí ele o chalaço. Daí na banda, na comunidade eu era o chalaço. Daí depois, um amigo meu, Luciano Rutz, veio me visitar aqui, quando ele entrou no portão de casa, ele disse, e aí, Xalaboy? Eu falei, Luciano, te enxerga, tá mais novo que eu, então tu é o Chalaman. Eu digo, então eu sou o Chalaman. E qual é a transição que tu saiu só do estúdio pra ganhar, né? Tu tava ganhando teu dinheiro aí no estúdio. E como é que tu fez essa transição para as festas começarem? Sim, aí depois começou a acontecer assim, a gente viu que no faturamento do estúdio, a gente vendia muita bebida. Então a gente começou a se ligar que chegou uma época que a gente estava vendendo mais bebida que ensaio. E a gente, vamos fazer umas festas então, porque o pessoal tá meio carente de lugar legal pra ir, né? E aí começaram as festas, assim, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, depois uma vez por mês, daí começou a rolar meio seguido. Aí as pessoas nos procuravam pra fazer festa, assim, o pessoal do Bill, mas tem um show de uma banda que tá vindo de São Paulo, vamos fazer no estúdio, o estúdio é legal, é nossa casa, vamos fazer. E das festas que tu lembra, o que tu tem de época pra nos contar? Teve muita coisa legal que aconteceu, assim. A primeira já foi sensacional, e daí foi o Chala Fest, que a gente, ainda nessa vibe de ter coisa diferente na festa, eu me lembro que a gente servia shots de cachaça do vinho que a gente preparou, e ficou eu e a Denise Pinzon, uma amiga, vestidos de médico, então a gente passava com seringa dando na boca da galera, e a gente fez também aquelas gelatinas, jelly shots, gelatina com cachaça, eram uns copinhos de café, então tu dava como se fosse remédio de manicômio, assim, entendeu? Aqueles ursinhos também de bala de goma de não sei o que, com cachaça, era tipo pílulas, tocava na boca da galera, então foi divertido, assim. Eu acho que foi uma festa épica, e as bandas eram muito boas, era Shinto Roots e a Rebel, né? Era a banda do Negão do Eduardo Cardoso, grande parceiro. E acho que foi bacana, essa foi a primeira. A gente fez uma festa junina que foi muito legal também. E depois, quando surgiu do Bolha, eu vim trabalhar no estúdio, né? E aí, junto com ele, veio o Roger e veio a Mondo, né? Se instalar no estúdio Navarro. O que foi muito legal, porque começou a vir um outro tipo de público e acabaram rolando festas legais, muito legais, tipo a Crua, que é uma festa que o Atos fazia junto com o pessoal. Que era uma festa indie rock que era sensacional, a temática era legal. O pessoal da Paquetá fez uma festa também bacana, uma temática meio surf music, meio tropical, foi muito legal também. Nossa, que eu lembro essa. E os shows assim que a gente lembra, tipo, eu tive a oportunidade através da CFC de conhecer a Bandanos, que é uma banda demais de São Paulo, assim, muito foda. Teve a War Sickness também de São Paulo, e teve uma banda do México muito legal que é a Lemar, também tocou, e de São Paulo teve a Garrafa Vazia. Né, sempre bandas do underground, assim, mas que fizeram a sua contribuição e enlouqueceram muita galera de Canoas. Então agora na festa, a última festa, vamos ter o Xalaman. Xalaman e Saginares. O que mais? Aí vai ter a Ishi, que é uma banda assim que, putz, eu conheço há muito tempo, tive a honra de ter a fita cassete do primeiro demo da Ishi, assim, na época, porque a galera tudo andava junto, né, era incrível, assim. Tinha o Renato andava junto, aí tinha o Rodrigo Ishi, primeiro, Batata, aí o Chiquinho, que cantava na Slaker na época também. Tô vendo que tu convidou as bandas que tu deu alguma foi tipo, cara, eu não vou negar que foi uma panela brava, entendeu? Mas aí eu posso, porque a última eu toco quem eu quero, pronto, entendeu? Não, tô brincando. Daí assim, a Ishi e a CFC, por exemplo, também é a banda que eu canso de falar, não canso de falar, aliás, foi o primeiro show de rock que eu vi na vida, foi do CFC. Eu saí de casa fugido pra ir ver um show de rock independente, entendeu? E chegaram o CFC tocando. E eu olhei e disse assim, você vê que você faz tanto tempo que o Renato tinha cabelo, né? E, tipo assim, daí eu olhei aquele lance de, cara, eu quero ser esse cara, tá ligado? Ou eu quero ser aquele outro, ou aquele outro, entendeu? Eu virei fã da banda. Assim. E aí, passou os anos, cada vez depois a gente criou amizade, hoje em dia eu tenho orgulho e felicidade de dizer que os caras são meus amigos, de frequentar a minha casa, de ir na casa deles e tal, e bater outros papos que não é música, enfim, né? E aí então eu pensei, a CFC é uma banda que sempre ensaiou fixa no estúdio, né? Faz muitos anos que eles já ensaiam aqui. A Ishi também, sempre ensaiou no estúdio. E a Paquetá é uma banda que começou a ensaiar no estúdio por último, mas também é prata da casa, assim. Fez festa aqui. Fez festa, gravou aqui o EP deles, né?
aqui, ensaiava fixo também, né? A Monto, porque é a banda Prata da Casa também, né? E tem alguma coisa que pode nos contar que vai rolar nessa festa? Vai ter gente vestida de enfermeira? Não, assim, eu não posso falar, né, cara? São surpresas que virão, né? Na verdade, muitas surpresas vão ser proporcionadas pelo próprio pessoal que vai vir, a gente entende, né? Vai ter gente muito louca, vai ter gente muito feliz. A frase que eu tô falando, eu vou ver muito marmanjo chorando essa noite, tenho certeza. Ai, que bom, eu te agradeço então. Valeu, eu só agradeço.